Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã maravilhosa, esta manhã a qual nós nos dedicamos a adorar, a louvar ao nosso Deus e também estarmos estudando a sua palavra. Nós estamos entrando no quarto domingo de janeiro de 2021 e o terceiro domingo do tempo comum, que a cor litúrgica é a verde, a cor da esperança. Nós damos início à nossa escola bíblica dominical, baseando-se no tema a respeito de sermos chamados, de estarmos sendo convidados por Deus, por Jesus Cristo, a participarmos do seu reino de uma forma atuante, não apenas de sermos meros adoradores de Deus, mas sim participantes desse chamado de Deus. Gostaria de convidá-los, os amados irmãos, a lermos o livro do profeta Jonas, capítulo 3, dos versos de 1 a 5 e depois o versículo 10. Diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, e segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminhando dia e um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O verso 10 nos diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Vamos fazer uma oração, amados irmãos, para darmos início a essa manhã de reflexão da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, do nosso comprometimento com esta palavra de Deus. Fechemos os nossos olhos e oremos. Santíssimo, bondoso, eterno Deus, obrigado por esta manhã maravilhosa. Manhã esta que nos dispusemos a estarmos mesmo nos nossos lares, a aprendermos da Tua Palavra, a estudarmos a Tua Palavra, Pai. Nos dê sabedoria através do Seu Santo Espírito, para que possamos entender, compreender a Tua Palavra, mas contudo praticá-la. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amados irmãos, como falamos, a liturgia desta semana também, ela fala a respeito do chamado de Deus. Ela nos propõe uma continuação da reflexão iniciada no domingo passado. Recorda uma vez mais que Deus ama cada homem e cada mulher e chama-o à vida plena e verdadeira. A resposta do homem ao chamamento de Deus passa por um caminho de conversão pessoal e de identificação com Jesus. No livro do profeta Jonas, que acabamos de ler, no seu capítulo 3, dos versos de 1 a 5 e depois no versículo 10, nos mostra a história do envio do profeta Jonas a pregar a conversão aos habitantes de Nínive. Que Deus ama todos os homens e a todos chama à salvação. A disponibilidade dos ninivitas em escutar os apelos de Deus e em percorrer um caminho imediato de conversão constitui um modelo de resposta adequada ao chamamento de Deus. Nós bem podemos aqui recordarmos a história de Jonas, este profeta que é chamado a anunciar a palavra de Deus, anunciar a conversão, anunciar a ira de Deus a um povo distante, a um povo desconhecido, ou melhor, que não pertencia à mesma cultura que os israelenses, os judeus, os hebreus tinham desse conhecimento desse Deus único e verdadeiro. E Jonas
nós sabemos que ele tenta escapulir, tenta fugir, e é engolido por um grande peixe, e depois ele é colocado para fora desse grande peixe, e ele escuta o chamado de Deus pela segunda vez, e agora ele atende o chamado de Deus e vai proclamar esta boa nova. Ele vai proclamar a este Deus que salva e que redime o homem com ele. E Deus ama a todos. E Deus viu o arrependimento daqueles homens e daquelas mulheres, desde do que tinha o maior cargo, o cargo mais importante, até o menor. E Deus, segundo o texto do profeta Jonas, diz que Deus olha para eles com misericórdia, com compaixão, e Deus os perdoa e não traz a sua ira sobre a vida deles. No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, dos versos de 14 a 20, aparece o convite que Jesus faz a todos os homens para se tornarem seus discípulos e para entregarem a sua comunidade. Marcos avisa, contudo, que a entrada para a comunidade do reino de Deus pressupõe um caminho de conversão e de adesão a Jesus e ao Evangelho. Não tem como, amados irmãos, quando de fato e verdadeiramente temos conhecimento da palavra de Deus, temos conhecimento de Jesus Cristo, do seu reino, da sua salvação, a não fazermos, quando convertemos de coração, a não fazermos adesão a este compromisso de ser discípulo e proclamador. A primeira epístola, melhor dizendo, aos Coríntios, capítulo 7, dos versos de 29 a 31, nos mostra que o cristão deve ter a consciência de que o tempo é breve, isto é, que a realidade e valores deste mundo são passageiros e não nos devem ser absolutizados. Deus convida a cada cristão em marcha pela história a viver de olhos postos no futuro, no celeste porvir, quer dizer, a dar prioridade aos valores eternos e converter-se aos valores do reino de Deus, que está no celeste porvir, mas já está presente em nossas vidas como cristãos. Que o Senhor nos abençoe nesta aula que vamos ter a seguir. Amém. Amados irmãos, a nossa aula hoje nos chama a refletirmos, como já foi a abertura, a respeito do chamado de Deus para as nossas vidas. Quero ler com os amados irmãos no livro de Salmos, capítulo 139, os versos 1 e 2, que diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Amados, eu quero falar a respeito de chamado, e quero fazer uma aula, um pensamento desse chamado, baseado numa das figuras centrais do presbiterianismo, ou melhor, do calvinismo. É o próprio Calvino. O chamado de João Calvino, o entender a palavra de Deus. A semana passada nós estudamos a respeito da palavra de Deus com o reverendo Carlos Alberto, o cristão e a palavra revelada. A palavra, quando nos é revelada, nos leva e nos impulsiona, melhor dizendo, a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. João Calvino nasceu em 1509 e veio a falecer em 1564. Nasceu em 10 de julho de 1509, filho de Gerhard Calvin e Jeanne Lefranc, na cidade de Nyon, França, onde fez seus primeiros estudos. Com 14 anos foi estudar em Paris,
com a finalidade de ser padre. Nessa época, nada fazia crer que ele se envolveria com lutas religiosas. O seu desejo era ser um humanista, vivendo no meio de livros e de aulas. Era este o seu plano, mas não era o de Deus. Morreu em 27 de maio de 1564 e foi enterrado sem que colocassem a seu pedido nenhuma placa indicando lugar. Calvino cedo já começa a se preparar, já começa a ter esse chamado de Deus para ser um pregador. Na ocasião, com seus 14 anos, ele tinha a ideia, tinha o sonho de ser um padre. Ele cresce e vai para Paris, na busca do aprimoramento dos seus estudos. Ele tem a influência do seu pai, que também já tinha estudado direito, tinha também estudado teologia, e ele tem essa influência do pai de querer ter uma vida religiosa. Mas, como nós todos temos os nossos sonhos, os nossos pensamentos, a nossa vontade de sermos algo, obviamente, de estudarmos para alguma coisa, mas sempre há uma mudança de rumo. Essa mudança de rumo não é por acaso. Essa mudança de rumo vem quando nós conhecemos verdadeiramente a palavra de Deus e nós mudamos o rumo da nossa vida. Alguns continuam na sua profissão normalmente, continuam trabalhando com aquilo que foram chamados, que foram capacitados, e outros, Deus muda o rumo completamente desta pessoa, de chamá-lo para ser um pastor, ser um missionário, ser um evangelizador, ser um pregador da palavra de Deus. A questão prática para Calvino estava no decidir entre abraçar as ideias reformistas, correndo o risco de ser morto, ou ser um humanista preocupado apenas com livros e alunos, como aconteceu com Erasmo de Roterdã. A questão teórica era mais séria, pois era dizer que Jesus Cristo poderia estar fora da igreja então existente e considerada única, conforme criam os medievais. Calvino teve que mudar o rumo da sua vida. E nós, por muitas vezes, temos que mudar o rumo da nossa vida. Temos que mudar o curso da nossa vida. Nós devemos estarmos buscando a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Calvino resolveu buscar o verdadeiro Deus, ou proclamar a verdade de Deus que estava detenta, presa, escondida nas mãos de alguns. E ele tinha esse conhecimento da verdade. Como nós lemos no início da nossa abertura, a questão do chamado de Jonas, que Jonas toma coragem quando Deus o chama pela segunda vez, ele toma coragem e vai anunciar a palavra de Deus aos cidadãos de Nínive. E ele vai anunciar ali sabendo que poderia morrer. Ele teria que passar durante 3 dias anunciando que a mão de Deus ia pesar sobre aquela cidade. E eles se convertem. E Calvino, ele toma essa decisão de lutar pela verdade, pelo anúncio verdadeiro da palavra de Deus, de colocar esta palavra de Deus às pessoas.
aclamar as pessoas. Calvino influenciou de tal forma que escreveu as suas Institutas, são uma série de livros que a grande maioria de nós presbiterianos não conhecemos, não lemos, e a sua primeira edição é datada de 1536 e só possuía apenas 6 capítulos. E quando ele termina essas Institutas em 1559, ela possui 80 capítulos. O número dos que se dizem seguidores de Calvino é que leram este livro é muito pequeno. Os que leram este livro como um bom calvinista, como um bom homem que busca a palavra de Deus, ao final entende que aquilo é pequeno. Fazendo esse adendo sobre as Institutas, é muito interessante nós lermos como presbiterianos, como descendentes dessa linhagem de João Calvino, como calvinistas, lermos e aprendermos um pouco da palavra de Deus através de Calvino e através das suas Institutas. Calvino, voltando para trás um pouco, ele tem uma reviravolta na sua vida. Com a publicação da sua obra, Calvino ficou totalmente envolvido com a reforma religiosa, mas ele queria um lugar tranquilo, como uma biblioteca, sem envolvimento com nenhuma comunidade. Genebra era exatamente tudo que não queria, embora fosse o que Deus queria. Pretendia passar ali uma noite e seguir viagem, quando, por insistência de Guilherme Farel, resolveu ficar. Tinha 27 anos, quando começou a dar aulas bíblicas na igreja de São Pedro, sendo depois contratado como pastor. A nossa vida é assim, amados irmãos de cristãos. Às vezes nós não queremos algo para a nossa vida, mas Deus vem e faz esta mudança. E a nossa vida muda do dia para a noite. E Calvino passa a ser um dos professores de escola bíblica em Genebra, e posteriormente ele é contratado como pastor, e ele possui muitos desafios, choques com os conselhos da cidade de Genebra. Foram muitos, mas um deles ficou muito complicado para Calvino. A questão da Santa Ceia era muito importante e séria, e as pessoas excluídas pela igreja não deveriam participar dela. Os conselhos das cidades, como os nossos deputados, vereadores de hoje, entendiam que só eles poderiam excluir alguém da Eucaristia, seguindo o costume medieval. Por causa disso e de outras questões, os 3 pastores Calvino, Farel e Corral, que era um cego, tiveram 3 dias para deixar a cidade. Outra questão foi o do rebatismo, isto é, Calvino insistia que só poderia haver uma única cerimônia, e os batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, em qualquer comunidade cristã, teriam de ser aceitos como tal pelas demais. Ele rejeitava essa ideia de um segundo batismo tão comum nos dias de hoje. No centro desses eventos, um ano depois da expulsão, começaram os entendimentos para o retorno de Calvino a Genebra. Os moradores dali perceberam que se era ruim com ele, pior era ficar sem ele. A volta aconteceu 3 anos depois. Ele tinha responsabilidade de pastor, professor e escritor, carregado, melhor dizendo, de deveres, lendo a Bíblia e orando constantemente, sentia sobre si o peso da cidade e de outras milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, inclusive na colônia chamada França Antártica, então fundada no Rio de Janeiro, Brasil. Um pastor preocupado com a vida cristã de todos os cristãos. Calvino, como nós, devemos ter esta preocupação com a vida cristã dos nossos irmãos e de nossos
cidadãos, ou melhor, daqueles que vivem conosco. Só no fim da sua vida que foi recebido como cidadão na cidade de Genebra. Nunca pertenceu aos conselhos da cidade, até para comparecer uma reunião precisava ser convidado. Calvino foi um homem que, por levar a verdade, a seriedade da palavra de Deus, foi perseguido. Ser discípulo de Jesus não é fácil. Ser discípulo de Jesus e pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho transformador que muda, não é fácil, porque o evangelho verdadeiro, ele não vem de encontro com as nossas convicções, mas pelo contrário, ele vem de encontro com a verdade absoluta de Deus. Ele vem de encontro com os anseios que Deus tem para a vida de cada um de nós. E Calvino começa a vivenciar isto na sua vida. Ele começa a querer apenas ser um professor universitário, ter alunos, não ter envolvimento com comunidades. E Deus muda a sua vida. E Deus muda a minha e a sua vida e transforma a sua vida. Como mudou a vida de Jonas, como colocou Jonas, quando fugiu da sua responsabilidade, colocou Jonas novamente diante da sua responsabilidade. Calvino é de se esperar que era uma pessoa inteligente, como ele era, e estivesse à frente do seu tempo. Mas nesse ponto não aconteceu. Ele permanecia atento a tudo o que ocorria na cidade e muito se preocupou com os refugiados que ali chegavam, bem como os doentes e necessitados. Outro aspecto que chamava a sua atenção era a educação das pessoas, pois entendia que a religião e o ensino estavam inseparavelmente unidos. Genebra se tornou o melhor lugar para os refugiados, por causa da religião. E passou a ser um lugar muito importante na história da Igreja Reformada. E até hoje a Suíça é um país reformado e um país com uma história bela de crescimento social, tudo pautado e centralizado na palavra de Deus. Uma herança que Calvino deixa. Uma herança que, além de Calvino, é uma herança melhor ainda, que a herança de Jesus Cristo. É a herança do anúncio verdadeiro da sua palavra. É o anúncio de estarmos proclamando a cada dia, amados irmãos, o reino de Deus. Anunciar o reino de Deus. É buscarmos esta vontade do anúncio. Um legado muito importante que Calvino nos deixou até hoje são as ordenanças eclesiásticas da Igreja Reformada, ou da Igreja, melhor dizendo, propriamente dita presbiteriana. Uma obra importante do reformador de Genebra é o tratado intitulado Ordenanças Eclesiásticas, no qual se percebe que o centro da forma administrativa da Igreja Reformada, da Igreja Presbiteriana, não é uma hierarquia representativa de uma estrutura vertical de igreja, presbitério, sínodo e Assembleia Geral, já que a base criada por ele era funcional. Não se pode falar que o presbítero é superior ao diácono, nem sequer que o pastor é superior aos membros da comunidade. A ideia dominante é de função e não de poder. Havia um ministério quádruplo, presbítero, diácono, doutores e pastores, cada um em sua função e todas com a mesma importância. Os doutores seriam os pastores dos pastores, estavam à frente do ensino e não tomando parte na disciplina e na administração dos sacramentos. Calvino procurou encontrar uma estrutura social
política, econômica, que permitisse as ideias religiosas se transformassem em realidade. Um credo que transformasse o indivíduo e renovasse toda a sociedade. A teologia, para Calvino, não separava o indivíduo dos outros, algo importante numa época como a nossa, onde o indivíduo, ou melhor, onde o individualismo é dominante. É preciso que se creia e, ao mesmo tempo, continuamente se repense o que crê. Quer repetir, melhor dizendo, as mesmas fórmulas do passado, é querer tornar estático e o que é dinâmico, pois o Espírito sobra onde quer, como quer. Um bom discípulo de Jesus Cristo, um bom discípulo de Calvino, aquele que vive numa igreja reformada, mas sempre se reformando. Amados irmãos, o Espírito é um dínamo, é uma força, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele gera energia, ele gera força, ele gera transformação. Amados, que tenhamos nesta manhã esta consciência como cristãos. Que tenhamos nesta manhã e para o longo da nossa vida essa questão de sermos chamados, de escutarmos o chamamento de Deus, de escutarmos a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. Como Calvino, como Jonas, muitas vezes vamos ser relutantes, porque nós temos os nossos ideais, os nossos pensamentos. Mas Deus pode mudar a nossa vida, porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, o Senhor conhece o nosso sentar, o nosso levantar, e de longe conhece e entende o nosso pensamento. Que o Senhor nos abençoe ricamente com esta aula e que os amados irmãos sejam abençoados com esta palavra. Amém. Partindo para o encerramento desta semana, ou melhor, dessa semana não, a semana inicia hoje, né? Partindo para o encerramento da nossa escola bíblica dominical, quero orar pela vida dos irmãos, pela vida daqueles que completaram mais um ano de vida, por aqueles que estão passando também por dificuldades, lutas, e que realmente o Senhor esteja sobre a vida de todos nós. E logo mais, nós não estejamos mais vivendo, ou melhor, louvando, estudando a palavra de Deus, louvando, cultuando a Deus de forma virtual, e sim de forma presencial, e estarmos uns com os outros, presente uns com os outros, que isso é muito gostoso, é muito bom de vivermos, né? Como é bom e agradável que os irmãos vivam sempre em união, como diz o salmista. Oremos. Santíssimo, bondoso, eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, é que nós oramos e intercedemos por nossa igreja. Que o Senhor abençoe a cada irmão da IPJO. Que o Senhor abençoe os pastores, os membros, ó Pai, a nossa congregação, o reverendo Francisco que está lá, o reverendo Carlos Alberto que está à frente desse grandioso trabalho. Que o Senhor possa estar abençoando a vida daqueles irmãos que completaram mais um ano de vida, como abençoar a vida daqueles irmãos também que estão passando por problemas, dificuldades, lutas. Ó Deus, que o Senhor olhe para nós, que esta vacina que começou a ser distribuída possa nos alcançar e que realmente traga, ó Pai, a erradicação dessa doença, que logo mais possamos estar todos juntos de forma presencial, louvando-te e adorando-te em espírito e em verdade, e estarmos também aprendendo da tua palavra fisicamente na tua igreja, Pai. Pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém.
Que os amados irmãos tenham uma semana excelente e abençoada. Que o Senhor possa proporcionar para nós muitas e muitas bênçãos. Qualquer dúvida, esclarecimento, estou à disposição. Todos tenham, mais uma vez, o meu desejo, que tenhamos uma excelente e abençoada semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.